Olá pessoal, no AmiGolf de hoje eu trouxe Rafael Fiuza, que é médico cardiologista, e a conversa vai ser check-up. Check-up é algo muito mais do que só um hemograma completo, que de completo só tem o nome. Você não perde para esperar. Fica aqui, fique bem, fique com a gente. Olá pessoal, estamos retomando aqui o nosso podcast com o Dr. Rafael Fiuza, médico cardiologista com mais de uma década de experiência, faz a cardiologia intervencionista, e a gente ficou discutir nesse momento a questão do exame, do check-up, né? Antes de eu começar te perguntando o que é check-up, porque às vezes a pessoa diz, não, doutor, eu fiz o check-up, aí fez lá a glicemia, o triglicerídeo e o hemograma completo, que eu digo de completo só tem o nome. Mas antes de você falar que exames nós deveríamos pedir e que o paciente deveria fazer, eu queria que você me dissesse a tua rede social, como é que eu faço para chegar até você? Precisando de qualquer coisa, a gente pode ir lá no Instagram, Rafael com PHF, tudo junto. Rafael? F de Fiuza. Isso, exato. Tá. E aí chega até você, bate papo, conversa e vê teus trabalhos. Meu direct para poder mandar mensagem, caso queira tirar alguma dúvida, marcar alguma consulta. Ótimo. A gente está à disposição. Legal. Então, assim, quando você fala em check-up, a pessoa pensa nessa questão é muito comum, né, do hemograma achar que é um check-up. Qual é o check-up no olhar do cardiologista? E a segunda pergunta é, esse olhar varia de acordo com a faixa etária? Eu tenho um olhar para alguém que tem 40, o outro olhar que tem 50, o outro para 60. Ainda vou incrementar um pouco mais. Tem um olhar diferente para cada uma dessas faixas etárias e fatores de riscos associados? Então, vou começar de trás para frente. Vamos lá. Sim, tem diferença na idade. Sim. Tá? A gente não tem como fazer um check-up igual para uma pessoa de 20 anos e uma pessoa de 50. Claro. Assim como também uma pessoa de 50 anos que não tem nenhuma doença, o check-up é de uma maneira e uma regularidade. Uma pessoa de 50 anos que já tem pressão alta, diabetes, é tabagista, a regularidade é diferente, outra os história. exames às vezes são diferentes. Entendi. Então a gente tem que individualizar cada perfil de paciente, a gente sabe disso. E aí dentro disso, cada faixa de idade vai ter um tipo de check-up, uma avaliação para a gente poder pedir os exames, tanto da parte de laboratório, como você falou, do hemograma completo e tudo mais, como da parte de exames outros, que aí incluem exames para avaliações mais cardiológicas mais específicas. Por isso que eu acho interessante, porque não é incomum a pessoa, sabendo que eu sou médico, pô, doutor Migoff, professor, por favor, pede aí os exames, que eu vou no meu cardiologista, queria ganhar tempo. Não, não é assim. Ele vai no cardiologista, o cardiologista vai pedir os exames específicos para aquela perfil do paciente, para depois ele fazer. Não adianta ele só fazer exame complementar, né? Não, acaba que a gente tem, né, dentro do nosso ensino, do nosso estudo da cardiologia, a gente sabe que cada perfil de paciente precisa de determinados específicos exames, e aí dentro disso a gente vai, como você falou, é melhor que venha até a gente faça a avaliação inicial, porque a nossa conversa, às vezes a gente repara alguma coisa, no nosso exame físico a gente repara alguma coisa que a gente vai precisar de uma coisa mais específica do que foi pedido somente antes. Então, acaba que às vezes demora mais. Claro, porque o nome do exame é complementar. Complementar o quê? Ao exame clínico, exato, à história que você fez, aos dados do paciente. Então não é uma receita de bolo que vai ser igual para todo mundo. Cada um leva o seu perfil de exames complementares de acordo com as suas queixas e com a sua história de vida. Com certeza. Até porque a gente não está falando só de um paciente que tem doença só cardiológica. Claro. Esse paciente tem outras doenças, às vezes, claro, usa medicações e tudo mais. E isso tudo interfere também em resultados de exames e em investigações que a gente tem que fazer e tudo mais. Então, a gente tem que especificar cada paciente de uma maneira diferente. Embora você tenha essa especificidade para cada grupo etário, tem alguns exames que meio que se repetem, claro, né? E quais seriam esses exames que meio que se repetem num paciente, por exemplo, de acima de 50 anos de idade, acima de 40 ou 50 anos de idade? Quais são os exames que, no geral, você pede e buscando que tipo de alteração? Porque, assim, eu sou de uma época, né, Rafael, eu tenho mais tempo formado que você, que as pessoas diziam assim, a clínica é soberana. Sim, a clínica é soberana para avaliar uma enfermidade, mas a clínica não é soberana para fazer uma triagem. Porque se eu ficar esperando a clínica do colesterol alto ou do açúcar elevado, eu estou ferrado. Com certeza. Né? Então, a clínica soberana tem um certo ponto. Mas nesse caso do paciente assintomático, que exames você costuma pedir, Rafael? Bom, dentro disso a gente vai pensar
inicialmente nos exames de sangue, né, Sim. no laboratorial, onde a gente vai tentar avaliar se tem algum hormônio tiroidiano alterado. Hormônio tiroidiano, né? Eu estava vendo uma vez uma estatística dizendo que nas mulheres, olha só, nas mulheres adultas, a incidência de hipotiroidismo é em torno de 12 a 13%. Ou seja, de cada 100 mulheres, tem aí 12 ou 13 com hipotiroidismo sem saber que tem, né? Às vezes são sintomas básicos, como unha frágil, queda de cabelo e coisas assim. Olha só, unha frágil, queda de cabelo pode ser hipotiroidismo, não deixe de buscar o atendimento médico. A gente vai procurar avaliar hormônios tiroidianos, a gente vai tentar olhar o rim, o fígado, Sim. vai tentar avaliar se tem alguma alteração no hemograma que justifique alguma De novo, coisa. você falou do rim. Aí outra história, você acaba, como eu faço muita entrevista, acabo lembrando de algumas estatísticas. A questão da insuficiência renal crônica também ultrapassa os 15% no Brasil. Você vê, ou você faz os exames e tenta pegar, ou você vai, quando o teu rim começar a gritar, você já está na hemodiálise. Exato, e aí a gente tenta, como você mesmo falou, a prevenção é difícil você fazer com o exame físico. O exame físico, normalmente, você já vê sinais de que a doença está instalada. Às vezes ela não está trazendo problemas graves, mas ela já está instalada. Né? Então, o exame laboratorial te ajuda nesse sentido. Você acha que a questão do colesterol total, colesterol que vocês costumam pedir, houve uma mudança dessa leitura ou dessa classificação de risco? Eu lembro que era um valor alto e foi baixando, né? Eu fico pensando assim, essa redução, eu tenho uma certa desconfiança, porque assim, de novo, é uma fala minha, não é sua, então você precisa concordar. Eu acho que hoje a indústria farmacêutica vem dando umas normas de baixar determinados níveis, por exemplo, 200 de colesterol é muito alto, tem que fazer o remédio, e não orienta uma dieta, não orienta uma atividade física, não orienta hábitos de vida saudáveis, porque hábitos de vida saudáveis não ajudam a vender medicamento. Você acha que isso a gente pode estar sofrendo uma influência? Porque assim, a cardiologia, essa especialidade, tem muito fomento da indústria farmacêutica nos congressos. Você não vê um congresso que não tenha o apoio da indústria farmacêutica. Você acha que pode estar ocorrendo algum tipo de erro de leitura por parte do grupo aí de especialistas? Eu acho que cabe aí ao médico saber identificar o problema. Né? Eu acho que cabe a nós a gente conversar com o paciente, orientar a alimentação, orientar a atividade física. O remédio ele é um auxiliar. Eu costumo falar muito para meus pacientes no consultório que é um tripé. Sim. É atividade física, alimentação e a medicação vem para complementar. Se você só tiver uma perna do tripé funcionando, o tripé cai. Sim. As outras duas são importantes também. Porque a pessoa é mais fácil a pessoa tomar um medicamento do que fazer uma caminhada. Com toda certeza. Mas não é o melhor hábito. Não é o melhor. A gente sabe que remédio tem efeito colateral, claro. A gente sabe disso tudo. Então é importante esse tripé funcionar em conjunto. E é importante essa conscientização do paciente de que ele tem que ajudar para ser ajudado. Entendi. E não só esperar que o remédio vai fazer o efeito completo. Então, a gente teve algumas avaliações ao longo dos tempos que mostraram, por exemplo, para a gente que a gente estava certo ou errado. Sim. Do tipo, durante algum tempo a gente teve uma pressão para a gente tentar baixar a pressão de todo mundo para 12/8. Né? A gente viu que isso não foi um resultado tão bom, porque a gente viu que baixava às vezes demais e não mudou mortalidade do paciente. Isso é legal. Mais. Então acabou que a gente teve um pouquinho, a gente voltou um pouquinho para a flexibilidade que a gente tinha anterior. Hoje em dia essa leitura? Hoje em dia a gente tem os critérios para avaliação de hipertensão estágio 1, para hipertensão, estágio 2 e 3, e aí em cima disso a gente vai avaliar o paciente, saber qual é o tipo de medicação que a gente vai fazer, se é um tratamento só com não medicamentoso, se a gente já vai indicar terapia mono ou dupla, né? São 1 ou 2 remédios para o paciente, isso tudo faz diferença. Então ao longo do tempo a gente vai fazendo tentativas de avaliações. Então, dentro do que você falou do colesterol, a gente vem vendo que baixando o colesterol, a gente vem tendo respostas de menor risco para eventos como infarto, AVC e assim por diante. Então, por isso que a gente vem buscando resultados cada vez menores nos valores do colesterol. São todos os colesteróis? Não, até porque a gente precisa de gordura para gerar hormônio. Claro. Né? Então, a gente tem que saber o limite. Mas a ideia é quanto mais baixo hoje em dia, o resultado melhor. Todo mundo tem que ter um resultado tão baixo assim? Não tem. Isso é específico para determinados perfis de pacientes. Né? E aí a gente vai volta para a individualização. Eu estava vendo no notícia assim, para você saber qual é o colesterol bom, qual é o colesterol ruim.
LDL é ruim, LDL é logo Deus leva, olha só. A gente usa algumas dicasinhas para gravar. Aí tinha o HDL, que era hoje Deus louva, não sei qual é o HDL, que o HDL é o bonzinho e o LDL era o ruim. Né? Mas assim, na verdade, o colesterol sozinho, sem esses outros parâmetros, não diz muita coisa. Tem que ter o famoso conjunto da obra. E interessante isso. E você consegue hoje uma adesão legal das pessoas nesse check-up, entender que não está bem e ajudar essa pessoa a mudar o hábito de vida dela, Rafael? Isso varia muito por incrível que pareça, com a escolaridade do paciente. É mesmo, né? Quanto mais escolado, né, quanto mais ensino, estudo o paciente teve, mais ele entende a necessidade dessas mudanças de hábitos, como parar o cigarro, como atividade física, alimentação. Então isso faz diferença. Né? Então é importante a gente falar com todo mundo, mas às vezes o paciente tem menos escolaridade, a gente tem que, na primeira consulta, afirmar, na segunda reafirmar, na terceira também, e ficar insistindo, né, até ele criar o hábito. Evangelizando esse cidadão. Exato. Porque assim, de novo, então o que você fala vai ao encontro do que eu acabei de falar, que é um dos principais problemas de saúde da população brasileira, é a falta de educação ou formação para a saúde. A pessoa não entende o que você toca, ela ignora. Sim. E ela fala, que colesterol alto, não sentindo nada, e deixa a coisa comer solta. Né? A gente tem muito na televisão falando de vacina, falando de prevenção de câncer de mama, essas coisas, que são ótimas campanhas, não tenho dúvidas, a gente tem que ter essas campanhas, mas em nenhum momento a gente vê uma campanha falando de prevenção cardiológica, de prevenção de infarto, isso a gente não vê. Porque assim, a prevenção de doenças cardíacas passa pelos pilares da medicina do estilo de vida, que o máximo que me vende é um tênis para caminhar, não vai vender um medicamento. Né? Então você acaba. E de novo, para mim, palavras são minhas, não vou botar isso na sua boca. Eu vejo de uma forma muito clara que há uma influência grande da Big Pharma no sentido de promover determinados assuntos que interessam a ela. Então, quando você pega e tenta promover a detecção do câncer de mama, por exemplo, vai ter lá um monte de gente tomando quimioterapia, radioterapia, que vai interessar para algumas empresas. Quando você fala do diabetes, mesma coisa, né? Concordo e acrescento mais. Essas prevenções que a gente fala de pacientes, né, neoplasia, né, o câncer de próstata, de mama, eles são muito mais emblemáticos porque eles acabam trazendo coisas que pressionam. Por exemplo, uma mulher que faz um câncer de mama, ela tem que tirar a mama. Então, isso faz uma desfiguração. Sim. Para o homem que tem uma neoplasia de próstata, um câncer de próstata, ele vai ficar com disfunção, né, impotente. Isso para o homem é uma coisa que importa. Mas ninguém tem costume de ver o que está acontecendo no coração. É verdade. Então é uma coisa que passa despercebido. O coração está escondidinho ali, e aí quando ele dá problema grave, e aí você tem que correr atrás. E aí o problema já está lá na frente. Nem é correr, vai ter que ser levado, não dá nem para correr, né? Exatamente. Você tem que ser levado para você correr, porque olha mais no problema cardíaco. Exato. E aí dentro da prevenção a gente vai voltar lá, né, naquela questão dos exames que a gente estava falando. Você vai ter que fazer um eletro para tentar identificar uma arritmia ou um infarto precoce. A gente vai fazer os exames como teste ergométrico, o famoso teste da esteira, para a gente poder esses são os exames, um check-up de acordo com a queixa da pessoa. Você vai sofisticando, vai aprimorando e vai ampliando esse leque. Dentro daquilo que a gente tinha conversado lá atrás do paciente de 50 anos, como é que você vai fazer? O exame de sangue, que a gente já tinha comentado, você vai pedir o eletro para fazer uma documentação ali. Mesmo que não tenha nada no eletro, você evolutivamente saber se teve alguma mudança. Vai avaliar dentro dos fatores de risco, etc., se tem uma indicação de fazer um ecocardiograma para a gente poder ver o funcionamento do coração. O Rafael Fiuza, médico cardiologista, faz isso muito bem feito na clínica privada. Ele consegue fazer isso no Sistema Único de Saúde? No sistema de saúde a gente tem dificuldade de acesso a alguns exames. Como por exemplo? Acaba que a gente bypassa alguns cenários, a gente tenta agilizar alguns processos, até porque a gente sabe que esse paciente se perde no meio do caminho. Sim. Né? Então acaba que, sim, a gente tem dificuldade no SUS, às vezes, de conseguir marcar um ecocardiograma, né, de fazer um teste ergométrico. Não é uma coisa tão absurda, né? Não, mas é a disponibilidade desse serviço no sistema de saúde. Que aí eu acho que tem uma solução para isso, que é você até terceirizar isso. Tipo assim, você vê, teve uma época que o pessoal de São Paulo fez isso, ele pegava os serviços privados,
Fala assim, vem cá, qual é o horário que você tem ociosidade no teu serviço? Ah, depois de 5 da tarde não tenho ninguém. Aí ele começava a comprar aqueles horários e botar. E tem essas questões que você vê, de repente, desaguar essa demanda reprimida, fazendo convênios que muitas vezes sai mais barato para o setor público bancar isso do que você montar um negócio desse. Sim, né? Concordo. Mas aí depende de outras coisas, que não só da capacidade de um setor de atender. Né? A gente sabe que isso demanda verba, outras situações que incluem aí... Mas demanda vontade política e seriedade e, na minha opinião, em alguns momentos, a honestidade por parte do gestor. Porque assim, o custo é alto, mas o desvio ele é muito grande. Né? Se a gente pensar em saúde pública, o custo inicial para você fazer um diagnóstico antes do paciente estar grave, ele se paga. É muito mais barato você fazer um teste ergométrico, um ecocardiograma no paciente lá no início, do que você ter esse paciente internado por insuficiência cardíaca descompensada. Claro. Vamos lá, na questão da cardiologia, do eletrocardiograma, que é um técnico que geralmente roda o eletrocardiograma, não é o técnico que lê, o que interpreta. Mas você tem hoje sistemas que um técnico vai lá, de nível médio, faz o eletro, manda para o doutor, o médico vai lá, dá o laudo e emite o laudo. É mais ou menos assim. Hoje em dia a gente já tem até aparelhos que dão o próprio laudo. Né? Então a gente já tem essa tecnologia. O Enéas Carneiro, ia infartar com isso, mas tudo bem. Assim, não é nem inteligência artificial, não. É o próprio aparelho, ele consegue identificar as alterações ali que tem e já te dá uma prévia do que poderia ser. Obviamente que tem a margem de erro, mas isso já agiliza muito o processo. Claro. Né? Até porque a gente sabe... triagem, né? A gente sabe que não é todo mundo que é cardiologista, todo mundo que tem a excelência para entendimento do eletro, que é um exame difícil de ser visto. E aí, mas isso ajuda o clínico lá na saúde básica para já ter uma noção e encaminhar para o especialista. A junta clínica com essa alteração do eletro ajuda. Eu acho assim, que tem algumas coisas que podem ser feitas no âmbito da saúde do município, de cada município. São coisas que dependem da boa vontade do gestor, de perceber isso como uma necessidade e, de repente, da clientela do município estar ciente de que é um direito que ele tem de fazer isso. Né? E também tem o seguinte, né, cá entre nós, um eletro hoje não é uma coisa tão proibitiva em termos de custo como já foi um tempo atrás. Então, eu acho que vale a pena você buscar atendimento. Né? Na verdade, o custo desses exames cardiológicos, de maneira geral, não é um custo alto. Tá? Mesmo a gente falando de uma questão de saúde pública, num paciente que tem dificuldade de acesso, às vezes ele tem um pouco mais de urgência, caso ele tenha necessidade de acessar o serviço particular para conseguir fazer o exame, os custos não são mais tão elevados. Obviamente que a gente sabe que isso onera num país onde a gente tem custos altos com alimentação e outras prioridades, a gente sabe que isso vai onerar, mas efetivamente a gente sabe que isso é um custo que não é tão mais alto assim. Eu concordo, assim, o que leva à falência, o que leva a pessoa à falência não é nem um atendimento médico ambulatorial, exames laboratoriais, é a internação. Isso pode ser algo proibitivo. Então, para encerrar esse nosso bloco, exames de triagem ou de check-up num adulto acima de 40 ou 50 anos de idade, é uma necessidade ou uma frescura? É uma necessidade. Então, veja bem, assim, é importante, depende de você ter queixa ou não, é importante buscar um atendimento médico. Se você tiver plano de saúde, no plano de saúde. Se você não tiver no plano de saúde, vai na clínica da família e exige os seus direitos. Você tem esse direito de ter os seus exames feitos. Com certeza. Ou do médico avaliar e fazer. Não é uma frescura, também acho que não é. Eu falei frescura justamente para provocar você e provocar o Rafael Fiuza, mas é uma necessidade absoluta que está sendo frequentemente, infelizmente, negligenciada. Sim, né? Prevenir salva a vida. Salva vidas, com certeza. A gente vai encerrar esse bloco. Eu queria que você desse seu like, né, para a gente poder ter visibilidade no YouTube, tanto aqui no Correio da Manhã, na TV Correio da Manhã, como também no meu canal no YouTube, Edmilson Migovski, que você siga aí as redes sociais do Rafael Fiuza, vai aparecer aqui embaixo o nomezinho dele, com as redes sociais dele, e que você possa continuar aqui no nosso canal, aprendendo e propagando conhecimento, porque informação de qualidade como essa é sim capaz de minimizar dor, sofrimento, sequelas, internações e mortes.